Pai do Senhor Jesus, amada, em 2 Samuel, capítulo 10, verso 1 em diante, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e depois disto aconteceu que morreu o rei dos filhos de Amon, e reinou em seu lugar Anum, seu filho. E reinou em seu lugar Anum, seu filho. E disse Davi: eu usarei de misericórdia com Anum, filho de Nas, como seu pai também fez comigo. E Davi enviou a seus servos a consolar acerca de seu pai. E os servos de Davi foram à terra dos filhos de Amon. Aleluia. E depois, e os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum, seu senhor: parece-te que Davi, para honrar o teu pai, enviou consoladores? Né, uma pergunta. Não enviou Davi os seus servos a ti para reconhecer e inspecionar a cidade para destruí-la? Então agora esses príncipes, né, ali, conselheiros de Anum, colocaram uma dúvida no coração dos seus senhores, né, dizendo: olha, você acha que realmente ele enviou aqui consoladores? Não, né, estava declarando, ou você acha que eles vieram espiar a terra? Colocou uma dúvida. Então Anum tomou os servos de Davi e lhe raspou a metade da barba e lhe cortou as vestes pela metade até as nádegas e os despachou. Que ousadia! Enquanto Davi ali, né, disse que ia usar de misericórdia com os filhos de Nas. Por quê? Assim como seu pai, né, fez comigo. Veja, em algum tempo, em algum momento, alguns estudiosos dizem, eu vou ler aqui, ó. Ele diz que iria usar de misericórdia com os filhos de Nas. Nas já significa serpente resplandecente, né? Aí, ó, guarda esse nome, uma serpente resplandecente. E então ele diz ali, né, que ele ia usar de misericórdia, ia ser cordial com esse povo, que era próximo, mas não era um povo, né, amigos sinceros. Era um povo, assim, competidor, nós vamos ver aqui. Então ele enviou ali, realmente, ele estava sendo cordial, ele enviou mensageiros para demonstrar a sua condolência aos filhos de Nas, né, pela perca do pai. Então, realmente Davi estava grato, porque em algum tempo não revelado ao certo, este homem ajudou a Davi, né? Alguns estudiosos dizem que foi quando Davi estava fugindo de Saul, né? E veja, os príncipes dos filhos de Amon, eles aconselharam a Naum, ao seu senhor, a confrontarem a Davi, né? Pois eles tinham sido derrotados por Saul há 50 anos atrás. Então, aquela derrota ainda estava aqui, né? Na goela deles. Então, eles não estavam felizes. E eles temiam que Davi estava usando dessa oportunidade para agora espiar a terra, para agora vir contra eles no momento em que eles estavam fracos. Por quê? O inimigo da nossa alma, ele é assim. Ele age no momento da nossa fragilidade, no momento em que nós damos uma brecha, ele age no momento em que nós estamos totalmente, às vezes, relaxado, totalmente ou muito cansado, muito oprimido, e nesse caso eles estavam passando por um momento de dor, de perca. Só que, diferente de Davi, que queria realmente ser um consolador, ser um amigo, se aproximar, né, manter a paz, não, o inimigo, ele sempre vai procurar um momento da tua fragilidade para te atacar, porque ele age assim, porque eles pensam assim, então eles pensavam assim de Davi, assim também eles pensavam com as outras pessoas. Talvez você não tenha maldade no teu coração, mas nós temos que tomar cuidado com a serpente. Ela é astuta, ela espera o tempo certo para dar o bote, né? Então nós temos que estar atentos, nós temos que ser, né, ali atentos, aleluia.
Então nós vamos aprender aqui que esses maus conselheiros levantaram dúvidas, porque eles tinham maldade dentro deles. Enquanto Davi estava oferecendo o que ele tinha de melhor, aqueles homens estavam oferecendo o que eles tinham de ruim, né? Eles tinham rancor, tinham ódio. Nós vamos ver que sempre a guerra, a luta, era porque as pessoas realmente não tinham se esvaziado de si e estavam cheias, né, de maldade, de rancor, de vontade de vingança. E então agora eles viam ali, né, como se Davi estava usando de oportunidade contra eles, mas Davi estava por inteiro querendo ser misericordioso, né? Então, agora, aonde tinha paz, tinha uma dúvida e se levantou uma guerra, porque esse, né, senhor, o Anum, o rei agora, que tomou o lugar de seu pai, ele raspa as barbas dos conselheiros, dos enviados de Davi, né, para ali ser uma mão estendida a eles naquela hora da dor, para ser consolo. Eles foram e fizeram a maldade, rasparam parte da barba, cortaram as suas vestes até o meio das nádegas, e ali, com isso, com esse gesto, eles estavam declarando guerra. Com esse gesto, eles estavam declarando, né, uma guerra. Nós aprendemos que a bondade estava com Davi, né? Mas infelizmente, quem não serve a Deus, né? Como esse povo, eles não serviam a Deus, eles serviam outros deuses, né? Então eles estavam vendo uma oportunidade de guerra, uma oportunidade de confronto, porque o que agia neles não tinha paz com o povo de Deus. Nós temos que orar a Deus para saber qual é a vontade dele para mim e para a tua vida. Nós temos que orar. O erro de Davi foi não orar antes de querer ser solidário com aquele povo, de querer ser ali uma mão estendida, usar de misericórdia para com eles, porque eles não estavam para a paz. Aleluia! Porque eles não tinham no seu coração realmente vontade de paz. Eles ainda tinham raiva do povo de Deus, tinham raiva dos israelitas, porque tinham sido derrotados por Saul, e aquilo ainda estava ali, né, entalado na garganta deles, né? Devido à dúvida implantada ali naqueles corações, aconteceu toda essa barbaridade, aonde esse gesto deles rasparem as barbas era uma declaração de guerra. Por quê? Porque a barba era um sinal de que era um povo livre. E quando se raspou a barba daqueles homens, estavam chamando eles de escravos, de servos, né? Isso, olha, vocês são escravos, vocês vão ser nossos servos, né? E quando cortou, rasgou as roupas daqueles homens, era um sinal de desonra. E quem gosta de se sentir assim? Então ali foi uma mensagem para Davi, foi uma verdadeira, um insulto extremo, de nível extremo, chamando eles à guerra, né? Um sinal, uma declaração de guerra. Então Davi, ele foi e se preparou para a guerra com seus melhores homens do exército, com os veteranos, né? Então nós aprendemos que também Deus usa de misericórdia com nós. Davi, ele não orou, não perguntou a Deus, mas Deus estava com Davi. Estava com Davi. E Deus tem que estar comigo e com você. Mesmo quando nossos olhos não veem a intenção, mesmo quando nós não vemos aquilo que nós não conseguimos discernir, né? Às vezes a gente está indo com a bondade e alguém está vindo com a maldade, mas Deus, ele conhece e ele guerreia por mim e por você. Ele guerreia por nós. Davi se preparou para a guerra, então. Ele não tinha orado a Deus, mas Deus esteve com Davi. Nós aprendemos que os amonitas, os filhos de Amon, né, como são chamados na narrativa da Bíblia, é um povo próximo, né? Porque, porém, eles são um povo próximo, mas, porém, competidores do povo de Deus. Este povo viveu no leste do Rio Jordão, na área da Jordânia, lá em Juízes 11:13 diz isso. Do final do segundo milênio até 500 anos antes de Cristo. Esse povo, descendentes de um filho de Ló, né, com a sua filha mais nova, quando eles fugiam lá, quando Deus ia derramar o fogo e o enxofre na cidade de... agora me fugiu, meu Deus do céu, de Sodoma e Gomorra, né, onde a sua mulher virou uma estátua de sal e só fugiu ele e suas duas filhas, e aconteceu aquela barbaridade de que elas queriam ter descendentes e embebedou o pai, né, aquela loucura. Então eles são, né, eram descendência
de Ló, descendência de Ló, sobrinho de Abraão, e agora nessa passagem foi derrotados por Davi. Há um tempo atrás já tinham sido derrotados por Saul. E agora nós olhando e lendo esse capítulo todo, você vai ver que eles foram derrotados por Davi. Mas eu digo que foi a própria mão de Deus que permitiu, né? A própria mão de Deus estava com Davi. Davi não teve essa sabedoria de orar nesse momento para Deus. Devo enviar homens ou não? Ele usou da bondade. E no nosso dia a dia nós temos que tomar cuidado com os passos que nós damos. Se nós perguntamos para Deus, eu devo ir, Senhor? Vou ou não vou? Levo esse ou essa comigo? Senhor, era do teu agrado? Com quem nós temos feito aliança? Davi foi, achando que tinha uma aliança com aquele povo. Não, um dia ele estendeu a mão para mim, mas naquele momento, eles olhavam para Davi como nada, como ninguém, fugindo de Saul. Ah, então, é inimigo de Saul, é nosso inimigo também. Mas, na verdade, o inimigo deles não era somente Saul, não era somente Davi, era o próprio Deus, o poderoso, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Eles eram um povo ao mesmo tempo próximo, mas eles eram inimigo, porque eles não compactuavam da mesma fé. Um povo que cultuava a um Deus com letrinha pequena, que chama Moleque, e Milcom, né, Milcom, como chama. Esse Deus, Moleque, onde eles faziam sacrifício dos seus próprios filhos a esse Deus para obter riquezas, para obter coisas materiais. Um povo totalmente fora da direção de Deus, e não tem como nós queremos ser cordial, muitas das vezes, com aqueles que não compactam da mesma fé que nós. Não tem como você querer estender a mão para alguém que só tem no seu pensamento aquele pensamento de vingança, desejo de mal, de amaldiçoar, né? De praguejar. Mas nós servimos um Deus que é onipresente, onisciente, aonde nós não vamos, Ele está. Aonde nós não ouvimos, Ele escuta. Aonde nós não podemos estar, Ele está por nós. Ele está vendo, Ele está atento, Ele está cuidando de nós. Davi, ele não queria guerra, ele somente queria paz. Ele só queria expressar a gratidão de uma forma como um dia ele foi também. Foi usado de misericórdia com a vida dele, né? Mas esse povo, eles queriam guerra. Deus, conhecendo o coração desse povo, ele capacitou Davi e o seu povo para guerrearem, e assim obtiveram a vitória para a glória de Deus. Ali não estava só em honra, né, aqueles homens que foram desonrados e a Davi, mas o próprio Deus de Israel. Aleluia. O verso 11 diz assim, ó, verso 10. E entregou logo o restante do povo na mão de Abisai, seu irmão, e pôs em ordem para encontrar os amonitas. Então, eles se dividiram em grupos. Davi, ele chamou seus homens e agora se dividiram em grupos, né? Cada um para um lado, porque também eles estavam guerreando com os assírios. Então, eles estavam aqui agora, tinham que estar atentos, né? E dizendo, ó, e disse, se os sírios forem superiores, assírios não, os sírios, perdão. Se os sírios forem superiores, tu me ajudarás. E os filhos de Amon forem mais fortes que tu, eu te ajudarei. Então eles se colocaram em duas frentes de batalha ao mesmo tempo, e eles dizendo ali, olha, nós vamos unir, um vai ajudar o outro, porque nós temos a mesma fé, nós somos irmãos em Cristo. E quando o inimigo estiver me vencendo, vocês correm me ajudar, mas se o inimigo estiver vencendo vocês, eu corro ajudar vocês. E aconteceu assim, né, que eles venceram, aleluia. E quando foi dado o aviso, no verso 17, a Davi, ele ajuntou a todo Israel, e passando o Jordão veio a Elã, e os sírios puseram-se em ordem contra Davi e lutaram com ele. Veja, foi necessário Davi ir em favor do povo, né, contra os sírios. Aleluia. Então nós vemos que foi necessário Davi chegar lá. A presença de Deus que estava em Davi, a presença do Todo-Poderoso que capacitou, escolheu Davi, fez toda a diferença. O que eu quero dizer é que talvez Deus vai te pôr em lugar que você fala, Senhor, eu não aguento mais a guerra, Senhor, eu não aguento mais o levante, mas é Deus
que te capacitou para estar ali, porque você é uma peça importante para desmantelar todo o inimigo que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra os seus. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então foi dado ali a guerra, né? Ó, verso 19. E vendo, pois, todos os reis que assistiam a Hadadezer, como diziam eles, como haviam eles sido derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel. Então veja, agora o inimigo que foi derrotado por Israel, agora decidiram fazer paz, né? E o serviam. E dali em diante os sírios temeram de socorrer os filhos de Amon. Então, primeiro, foi necessário os sírios verem que o povo de Deus estava vencendo e eles temeram em se juntar com o inimigo, porque eles viam que o povo de Deus carregava um poder, uma graça, uma ajuda tremenda. E eles, então, eles recuaram. É assim que Deus faz. Ele vai trazer o inimigo que estava contra para guerrear junto com você, né? Eles temeram, eles quiseram paz com o povo de Deus. Eles falam, com esses aí, a gente não vai se meter, porque eles têm algo importante, tem algo aí, né, que nós não podemos explicar, que nós temos feito tantas coisas para ver se nós derrubamos eles, e eles não se rendem, não retrocedem, porque não tem a ver a meu e a teu respeito. Tem a ver com aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é o poder de Deus, é a graça do Deus Todo-Poderoso e Santo, em nome de Jesus. Então, o que Deus está dizendo para nós? Ore. Até quando você quer ajudar, quer, né, ali estar dando uma condolência, ele queria usar de misericórdia no momento da dor daquele povo, mas aquele povo não queria paz. Ora a Deus para ver. Tem guerras que nós entramos porque nós não perguntamos a Deus. Davi entrou nessa guerra porque ele tinha um coração voltado a Deus pela bondade, pela paz, mas aquele povo, eles eram um povo de guerra. Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. Amém.